marcando 17 graus aqui na Terra da Serra. Ah, não aumentou nada, tá frio do mesmo jeito. Tá frio, mas aumentou um pouquinho. Ah, que ele está com a coberta aqui. E quem tá aqui com a gente hoje é o doutor Eduardo Takemoto, otorrino. Vem falar de audição, perda auditiva. Bom dia, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite, pessoal da Itaipu FM, né? Doutor Eduardo, a gente estava falando aqui da criança quando nasce, hoje em dia tem o teste da orelhinha. Esse teste ajuda a detectar se a criança tem algum problema ou se está tudo ok? Ajuda sim, ajuda muito, né? Mas devemos lembrar que é um teste de triagem. Quem reprova não necessariamente ele é portador de deficiência auditiva e às vezes quem passa também pode ser um portador de deficiência. Quer dizer, é um teste de triagem auditiva neonatal. Né? E com que idade os pais podem começar a perceber que a criança está com algum problema auditivo? Olha, a partir de qualquer idade, simplesmente através de, por exemplo, crianças recém-nascidas, faz barulho, ela não acorda, o pai chega, ela não atende, bate palma do lado dela, ela não pisca, né? E isso é antes na parte da vida pré-lingual. Chegamos à maternidade, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, que a criança começa a falar palavras, papai, mamãe, e isso também é um sinal de alerta se ela não começar a falar. Aí tem gente, lógico, que começa a falar depois de 3 anos e aí vira um papagaio. Mas antes disso, né? Antes disso, a gente tem geralmente uma escadinha para subir com o aumento do vocabulário, montar as frases e aí por diante. E tem que ser observado a partir dos 2 anos de idade, com certeza, com um certo critério de desenvolvimento da linguagem. E se o pai perceber essa dificuldade do filho, ele tem que procurar um otorrino? Tem que procurar um otorrino para fazer a avaliação, né? De ambos os ouvidos, afinal a gente tem 2 ouvidos, né? É possível a gente ter perda auditiva unilateral, ou seja, de um lado só. Eu já tive um caso de um paciente com 15 anos que chegou a perguntar para o pai: pai, por que a gente só escuta de um lado? Olha. Veio fazer o exame, ele era totalmente surdo de um lado e o pai não tinha percebido. Nossa. Porque o outro ouvido compensava. Existe essa compensação. Existe a possibilidade total de se sobreviver bem com um ouvido só. Mas tem algumas dificuldades que ele vai ter, principalmente a localização da fonte sonora, né? E aí, nesse caso, é indicado um aparelho auditivo? Não, depende do tipo de perda, né? Nós graduamos as perdas em leve, moderada, severa, profunda e perda total. Unilateral ou bilateral. Quando é unilateral, depende também do grau. Do grau de perda. Pode ser indicado aparelhos de amplificação sonora individual, que são os famosos aparelhos auditivos, que podem ir atrás da orelha, e dependendo do tipo de perda, pode ser aqueles pequenos que introduzem um canal auditivo externo. Tá? Que antigamente eles eram grandes e tem até um certo preconceito do pessoal com ele, mas o senhor trouxe uns aqui, são tão pequenininhos hoje em dia, né? Não, os aparelhos auditivos, eles são bem pequenos hoje, inclusive o retroauricular. Aquele que o pessoal teme, que atrapalha, diz que até atrapalha para os óculos, que também não é verdade. A gente tem centenas de pessoas usando como pacientes e eles caem muito bem, só aparece um pouquinho. Um fiozinho. Deixa eu tentar mostrar aqui pro pessoal. Vê lá se mostra. E esse é o aparelho auditivo não moderno. Dá nem pra ver o aparelho, ó, essa partezinha cinza aqui. Quem tá acompanhando a gente pelo YouTube... Só tem uma cordinha, né? Um fiozinho. Sim. Essa partezinha cinza que fica atrás aqui, ó. Não dá nem pra perceber mesmo. E ele consegue corrigir através disso a grande maioria das perdas auditivas, cujo tratamento não é clínico e nem cirúrgico. Porque existem as formas de reabilitar a pessoa auditivamente do ponto de vista cirúrgico sem uso de aparelhos de amplificação sonora. E essa perda pode ocorrer também independentemente da idade e da fase de vida, doutor? Exato, existe, como se diz, tem um certo preconceito de que quem usa aparelho auditivo é mais velho. Isso é uma mentira. Traumas, infecções, até tumores podem causar perda de audição em qualquer idade. E isso pode levar pessoas desde recém-nascidos até 6 meses de vida em diante a serem usuários de aparelhos de amplificação sonora. Agora, durante a pandemia, o senhor tem percebido problema de audição no pós-pandemia? Ótima pergunta, né? É engraçado que nós estamos na fase de colher informações a respeito do que o Covid faz em cada área específica. Na nossa área em especial, a gente tem visto muitos casos de perda de audição, às vezes irreversível, neural e às vezes muita tontura. Tontura também está ligada à audição. Ao labirinto. É o labirinto que está dentro do ouvido interno. Então a gente tem visto sim episódios de tontura realmente com muito mais incidência do que pré-pandemia. E vocês conseguem identificar por quê?
A gente não consegue, mas já supõe que seja um processo inflamatório geral que acomete o sistema auditivo. Pode ser do nervo auditivo, né, até a cóclea. Mas lembremos também que o Covid faz um processo inflamatório vascular, neurológico, etc. tal, que pode levar, sim, a perdas auditivas de causas sistêmicas, né? Já que o vírus não se restringe a um órgão só, ele faz toda a inflamação no corpo todo, né? E qual que é a diferença do aparelho auditivo e do implante coclear? Ó, o aparelho auditivo. Primeiro vamos falar que o doutor Eduardo é pioneiro aqui em Foz do Iguaçu na realização desse tipo de cirurgia de implante coclear, O né? implante coclear, para nós, otorrinos, é uma coisa maravilhosa que faz com que pessoas que às vezes jamais ouviram passem a ouvir, crianças que nascem surdas passem a ouvir. É emocionante ver os vídeos, né, delas escutando o som pela primeira vez. Pessoas que, porventura, durante a vida, por questões genéticas, traumáticas, infecciosas, cirúrgicas, até foram perdendo a audição, também são candidatos a implante, desde que o grau de perda seja profundo ou perda total. Qualquer nível de surdez pode ser usado o implante? Não, exatamente isso. Só perdas profundas ou totais. As perdas leves, moderadas ou severas, geralmente a gente corrige com ou cirurgias ou aparelho de amplificação sonora individual, que é o aparelho normal, que a gente vê no dia a dia há muito tempo. E agora a gente também tem as próteses auditivas ancoradas em osso, que a gente coloca mais ou menos na região do osso temporal e que através dessa cirurgia ele passa a ouvir, né, principalmente quando as perdas têm um caráter de forma condutivo, tá? Que é um pouco difícil para entender, talvez assim, né? E a pessoa consegue escutar nitidamente, ela é diferente do som que ela recebe pelo aparelho auditivo ou é igual? Muito parecido com o aparelho auditivo, né? Só que igual a Deus, não. Com certeza. É melhor preservar o No implante coclear, você estava falando da questão da idade, que quanto antes se percebe é melhor, porque a criança tem mais capacidade de aprender. Sim. A partir de 2 anos é indicado, doutor? Não. A indicação do implante coclear, a triagem auditiva neonatal já é o primeiro passo para selecionar o paciente para implante. Em seguida, ele sendo reprovado no teste da orelhinha, que é o teste da orelhinha, a gente vai para o BERA, que é a avaliação do potencial auditivo de tronco cerebral. Se ele for reprovado ali, a gente faz uma série de investigações de osso para ver se realmente é possível fazer um implante coclear. Por exemplo, ele tem que ter cóclea. Se ele não tiver cóclea, por uma malformação, não tem onde implantar, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que ter todos esses dados radiológicos, funcionais. E aí, a partir desses dados, todos em conjunto, a gente consegue... Tem problema. A gente consegue definir qual é o melhor paciente. A partir daí, a logística é passar por uma consulta com a psicóloga. O que a psicóloga tem? Ela tem que conscientizar os pais de que implantar é apenas mais uma etapa na reabilitação auditiva. A gente precisa, sim, fazer fonoterapia e que tem uma duração lenta, prolongada e que a gente precisa dessa reabilitação pós-operatória. É um trabalho integrado, né? Multidisciplinar, né? Então passa pelo psicólogo, a gente avalia a família, se a família realmente está engajada nesse projeto de anos, né? A partir do momento que a pessoa recebe esse implante, quanto tempo ela demora para ela se reabilitar totalmente e ter uma vida tranquila, normal? Boa pergunta. Depende também da idade com que se implanta. Quanto mais tarde, mais difícil a gente conseguir bons resultados. Se a gente implantar aos 6, 7 meses de vida, a gente acredita que o desenvolvimento da linguagem, na maioria dos casos, é idêntico a uma pessoa que nunca teve perda. Então, assim, eles falam igual, conversam igual, tem uma não tem aquela dificuldade, aquela diferença na linguagem. Praticamente perfeito. Não. A gente tem uma paciente, inclusive, tem a filmagem dela, ela fala super bem. Ela não dá para saber que ela é implantada, até porque o cabelo dela esconde. Então, ela é totalmente surda e ela fala como nós aqui. Não tem diferença nenhuma. E ela isso porque ela tem um implante unilateral ainda, que ela vai fazer o segundo lado
acho que no final deste ano e provavelmente com a gente mesmo. Essa cirurgia do implante coclear é colocado, faça uma cirurgia dentro no cérebro que coloca ou perto? Na verdade, é na extensão do intracraniano do osso temporal, né? Então a gente tem o acesso, né, esse osso atrás da orelha, né? A gente coloca o eletrodo e vai, entra na cóclea. A gente perfura a cóclea, um processo chamado cocleostomia, e introduz o eletrodo lá. Minuciosa essa Durante cirurgia. a cirurgia a gente já vê se o eletrodo está bem colocado, certinho. Haja visto que a gente tem muito pouca margem de erro. Ele vai funcionar como um receptor? Exatamente. Essa parte, ela Como se fosse ela parabólica. Não se troca, né? Aí a gente tem a parte externa, que é formada por um amplificador. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. E a antena que liga aqui assim, ó. Aqui assim, pode mostrar assim, tá? Aqui Fica assim, aqui na orelha e o outro lá exato. fica Aqui colado assim, na cabeça. e aqui vem aqui. E daí ele tem a conexão com o que está interno. Exato. O interno, vamos imaginar que seja só o transdutor. Aqui, ó, peraí que eu vou colocar um negócio branco aqui que acho que fica mais fácil, peraí. Esse aqui fica na cabeça e esse aqui fica na orelha, fica assim. Aí, fica assim. Não, não tá mostrando na câmera, mais pra cá. Aqui é difícil, aí. gente. Vamos conversar aqui pra mostrar, é complicado. Gente, sabe quanto custa um aparelhinho desse aqui? Posso falar, doutor? Pode. Mais ou menos. São 150 mil reais, tá? Mais ou menos. Mais ou menos. Para 200 mil, né? E é bom até a gente reforçar que muitas vezes, até o senhor estava comentando, que o Sistema Único de Saúde, ele até faz essa cirurgia, mas muitas vezes não tem um acompanhamento com uma fono, com um psicólogo, e isso acaba prejudicando a reabilitação, né? A gente tem essa cirurgia pelo SUS, principalmente nos grandes centros, tipo Curitiba, São Paulo. E o pessoal, Aqui em Foz não tem. Aqui em Foz ainda não temos. Mas a ideia a gente é trazer para Foz, né? Mas essa cirurgia nos grandes centros acolhem os pacientes de cidades pequenas, que têm poucos recursos e pessoas às vezes inapropriadas para reabilitar esse paciente pós-operatoriamente. E isso faz com que o resultado desses procedimentos tenha uma piora muito grande, né? Acaba não trazendo aquilo que a pessoa estava esperando, eu acho que é mais frustrante. Não só que eles querem, mas porque o médico também quer. A gente que trabalha com isso e gosta disso, a gente quer ver uma criança ter uma vida normal, isso já emociona a gente. Agora, quando a gente tem um resultado ruim, é como errar um pênalti, né? Doutor, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tem a mãe com quase 90 anos com perda de audição. Sim. Apesar da idade, vale a pena procurar o médico e buscar usar um aparelho auditivo se for necessário? Absolutamente sim, né? Nós vamos lembrar que a idade nos priva de muita coisa. De enxergar, de deambular, e muitas vezes de sorrir até, para algumas pessoas. Dor, etc, artrose, etc. Então, quanto mais a gente priva ela de comunicar-se, mais isoladamente a gente a tem. Então, o isolamento social leva à depressão, né? Então, você estar numa mesa cheia de netos, filhos conversando, e você não conseguir entender, ou ficar toda hora, o que ele falou, isso tem uma incidência muito ruim que leva a pessoa a ficar deprimida e por diante, né? O aparelhinho auditivo, o normalzinho aqui que o senhor me falou, Sim. tá na faixa de quanto para uma pessoa ter uma noção? Olha, Porque as pessoas já podem se assustar com o coclear, né? O aparelho auditivo normal, ele tem uma variação, é igual carro. Quando você quer um carro que tem comunicação 1.0 ou um top. Exatamente. O Tem airbag. variação. Mas varia desde 4 mil até 20 mil reais um aparelho auditivo. E agora eles estão menorzinhos, né? Eles não são tão grandes como eram antes, né? Eles estão bem discretos, estéticos, né? Mas eu acho que é uma procura por esconder, eu acho errado isso. É como a gente ter vergonha. Por que tem óculos, isso, doutor, né? até hoje, hein? Porque antigamente usava-se aparelho auditivo só quem estava realmente era a idade, era um sinônimo de quem é velho, né? A gente vê as propagandas hoje em outdoors, raramente você vê uma criança usando aparelho auditivo. Geralmente é um senhorzinho com um neto, às vezes, mas um senhorzinho usando aparelho auditivo. Já remete à idade, não, né? Exato. E isso coloca a pessoa, usar aparelho auditivo e tal, mas poxa, um aparelho, a gente usa um brinco às vezes aí, uma bijuteria de 15 reais e quer esconder um aparelho de 5 a 10 mil. Ótimo. Essa foi melhor do que o Castelo do Homem Solteiro, doutor. Tá certo, né? Mas a ideia é que
a gente perca essa vergonha, entre aspas, né? E realmente existe todo um empenho da Sociedade Brasileira de Otologia, que é uma dos ramos da otorrinolaringologia, que é para que a gente tenha mais sucesso nas reabilitações auditivas, né? Já que é bonito ouvir, né? Doutor, ao contrário de quem tem perda auditiva, tem gente que ouve demais? Tem. Que eu acho que eu tenho esse problema. Na verdade, não é ouvir demais, é um desconforto à audição, né? A gente chama de hiperacusia, tá? Tem algumas doenças que fazem a gente ter isso, e geralmente ele é temporário. Haja vista que a pessoa, se ela se expor àquilo que lhe causa irritação, ela começa a acostumar, vamos dizer assim. Agora vamos falar de perda de audição, de gente que escuta demais. Tem gente que escuta acima da média, assim, tá? Mas para isso é preciso fazer uma audiometria para detectar, né? Então, a audiometria é um exame que a gente entra numa cabine, faz igual esse estúdio aqui, e a partir dali a gente pega e faz os exames, né? E avalia o grau de audição, vamos no grau de perda. Tem gente que ouve acima da média e realmente isso aí pode ser um desconforto, porque daí as pessoas parecem de falar muito alto, né? Ou é questão da idade também, às vezes o barulho incomoda, né? Então, daí já se chama hiperacusia, são outras coisas assim, né? Tá certo. Rapidinho aqui pra gente terminar, um amigo meu colocou assim: levei um tombo e bati a cabeça quando era pequeno. Sim. E tenho perda auditiva em um ouvido. Sim. Isso pode ser prejudicial? Ela é prejudicial, a perda auditiva no lateral, ela é prejudicial principalmente quando a gente tem uma necessidade de localizar a fonte sonora. Porque se eu tenho perda do lado direito, sempre eu vou ouvir do lado esquerdo. Se tem um tiro, um barulho, um carro, um aviso que vem do lado direito, ao invés de eu procurar visualmente esse alvo à direita, eu vou lá primeiro para o lado esquerdo, a minha visão não vai achar, e em seguida eu vou procurar o lado direito. Já perdeu tempo, Já né? perdi o tempo necessário de salvar. Outra coisa é queda do índice de reconhecimento da fala. O que é isso? O índice de reconhecimento da fala é a capacidade da pessoa distinguir a palavra. Então ela vai diminuindo um pouco o reconhecimento da fala. Tipo, hã? Ele ouve, mas ele não entende. Né? Então a gente tem. Ele não codifica. Não codifica. Quem tem perda unilateral pode evoluir com piora do IRF, que a gente reconhecendo a fala, né? Beleza, então, doutor. Nossa, já conversamos 20 minutos, mas a gente tem papo aqui para ficar 2 horas. Exatamente. É um assunto muito legal, muito dinâmico e muito atual, tá? Essa que é importante trazer aos ouvintes da Itaipu, que a gente tem de novidade, né? Maravilha, eu quero agradecer ao senhor e falar que as portas estão abertas aí para quando tiver assunto, o senhor voltar aqui e tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço e parabéns pelo ótimo programa, um ótimo nível das perguntas, e eu desejo muito sucesso a vocês, né? Obrigada, Maravilha, doutor. obrigada, doutor. Fica com Deus. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com a Maria Justina.